Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre regras de sinais. É um assunto relativamente simples, mas muita gente costuma se embolar com essas regras. Vamos lá. Primeiro, nós vamos aprender em relação à adição e à subtração. Vamos observar aqui essas informações que eu coloquei. Na subtração e na adição, quando os sinais forem iguais, eu vou somar e vou manter o sinal. Quando os sinais forem diferentes, eu vou subtrair e manter o sinal do maior número. Eu vou colocar alguns exemplos e aí nós vamos ver juntos qual regra que nós vamos aplicar, se vai ser a primeira ou se vai ser a segunda. Primeiro exemplo, mais 12 mais 5. Segundo exemplo, menos 12 mais 5. Terceiro exemplo, menos 12 menos 5. E o quarto e último exemplo, mais 12 menos 5. Vamos observar. Primeira coisa, no exemplo A, o que nós vamos observar? A gente primeiro tem que ter as regras em mente. Então, essas duas regrinhas aqui vocês precisam ter em mente. Segundo, quando você for resolver, você vai pensar na aplicação dessa regra. Os sinais aqui, na letra A, são iguais. E se os sinais são iguais, você vai fazer o quê? Você soma. Então, 12 mais 5 é 17. E depois ele fala que tem que manter o sinal. Bem, se os dois sinais aqui são positivos, então o resultado só pode ser positivo. Na letra B, menos 12 mais 5. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é que os sinais são diferentes. E existe uma regra para isso. Quando os sinais são diferentes, eu vou subtrair. Então, 12 menos 5 dá 7. E aí, depois, na conclusão da regra, diz que eu vou manter o sinal do maior número. O maior número aqui é 12. Então, isso aqui fica menos 7. Na letra C, eu tenho aqui menos 12, menos 5. Os dois sinais são negativos, os dois sinais são iguais. Então, vou aplicar de novo a minha primeira regra. Vou somar 12 mais 5, 17. E como eu tenho aqui que manter o sinal, isso daqui vai dar negativo, porque os dois sinais aqui são negativos. E no quarto e último exemplo, eu tenho aqui mais 12 menos 5. Vamos de novo para a regra, que sinais diferentes eu subtraio. Então, vamos lá. 12 menos 5 dá 7. E depois a minha regra diz que eu tenho que manter o sinal do maior número. O maior número aqui é 12. Então, vai ser positivo. Isso aqui. Eu coloquei assim, meio emboladinho, para vocês repararem a diferença dessas regras e ficar uma coisa bem clara para vocês. Em relação a essa regra aqui, ó, muita gente costuma se embolar muito, que fica pensando assim, os sinais aqui são iguais, beleza. E a regra dos sinais iguais diz que eu tenho que somar. Mas quando as pessoas olham assim, negativo e negativo, quando vê principalmente esse sinal de menos aqui, ó, embola todo mundo, que aí ninguém mais quer somar, todo mundo quer subtrair. Mas a regra é clara, diz que eu tenho que somar. Então,
eu vou fazer um outro exemplo só para vocês observarem. Vamos supor que eu empreste a vocês R$ 5. Depois, vou emprestar mais R$ 2. Menos 5 mais menos 2. Quando você tiver que me pagar, você vai me pagar quanto? 7. Se você vai me pagar R$ 7, significa que você vai ficar com menos 7. Tá? Eu espero que em relação a essa regra de adição e subtração tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, pode deixar seu comentário que eu vou responder, tá bom? Agora nós vamos verificar a regra de sinais em relação à multiplicação e à divisão. O que essa regra diz em relação à multiplicação e à divisão? Ela fala o seguinte, que quando os sinais forem iguais, o meu resultado vai ser mais, vai ser o quê? Positivo. E a segunda regra diz que quando os sinais são diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Essa regra é bem simples, né? É até um pouco mais simples do que da adição e da subtração. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês, e aí vocês observem o que vocês fariam nas situações, tá bom? O primeiro exemplo, mais 5 vezes mais 2. O segundo exemplo, mais 5 vezes menos 2. O terceiro exemplo, menos 5 vezes menos 2. E o quarto e último exemplo, menos 5 vezes mais 2. Simples, né? Então, vamos pensar na regra de novo. Quando os sinais forem iguais, o meu resultado vai ser positivo. E quando os sinais forem diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Pensando nisso, é simples. 5 vezes 2, 10. Os dois sinais aqui são iguais, então o resultado é positivo. Aqui, mais 5 vezes menos 2. Então, esses sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, a gente já sabe que isso daqui vai ser negativo. 5 vezes 2, 10. Aqui é negativo, porque os sinais são diferentes. Essa regra de sinais iguais mais e sinais diferentes menos só vale para multiplicação e para divisão, tá, gente? Não pode embolar isso de jeito nenhum. O outro exemplo aqui, menos 5 vezes menos 2, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, o meu resultado vai ser positivo. Ué, mas como que vai ser positivo se os números são negativos? A regra de sinais é essa aqui. Sinais iguais, o resultado é positivo. Então, isso daqui vai ser mais. 5 vezes 2, 10. O outro, os sinais aqui são diferentes. Quando os sinais são diferentes, o meu resultado é negativo. 5 vezes 2, 10. Então, observem bem a aplicação dessas regras de sinais. Aqui eu só botei multiplicação, eu vou colocar
divisão também. 2 exemplos aqui de divisão, para vocês ficarem também tranquilos em relação a isso, tá? Exemplo. Eu tenho aqui menos 10 dividido por mais 2. A regra diz o seguinte, que os sinais, quando são diferentes, o meu resultado tem que ser negativo. Então, 10 dividido por 2, 5. Aqui o sinal ficou negativo, porque os sinais são diferentes. Agora, o outro exemplo, letra F. Eu tenho aqui menos 10 dividido por menos 2. Diz o seguinte, os sinais, quando são iguais, o meu resultado tem que ser positivo. Então, menos 10 dividido por menos 2 é igual a mais 5. Tá? Eu espero ter ajudado a vocês. Tenham ótimos estudos.